Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! É isso aí, pessoal, estamos de volta para o terceiro e último bloco da Parola 65, sabadão. Eu sei que você está aí acompanhando a gente desde a parola de terça-feira, quando nós falamos a respeito da oração do apóstolo Paulo sobre o espinho na carne. Na quinta-feira falamos a respeito da oração do Pai Nosso com o Ilcinho. E agora, para encerrar esta super parola, e por que não, o tema de oração desse mês de agosto, eu quero trazer um texto que está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15, mas eu quero destacar o versículo 17, quando o apóstolo Paulo fala que ele coloca os Efésios nas suas orações para que eles recebam um espírito de sabedoria e de revelação, para que sejam iluminados os vossos olhos, né? Essa é uma expressão que eu acho muito bacana aí para quem acompanha o Ministério do IHOP, que é lá de Kansas City, né? É um versículo que é muito citado, uma oração que é muito feita lá, porque essa é uma carta feita pelo apóstolo Paulo para uma igreja, ou seja, ele não estava falando para nécios, não estava falando para descrentes ou ateus, não, ele estava falando para pessoas que já estavam dentro da igreja. E agora eu pergunto assim, puxa vida, como é que pessoas dentro da igreja ainda precisam receber um espírito de revelação? O que mostra para a gente que existem muitos níveis de entendimento, de profundidade na nossa relação com Deus, nossa relação com Cristo. E o Espírito Santo aqui tem um papel fundamental para revelar todas as profundezas da sabedoria de Cristo, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, apesar de vocês já estarem sendo ensinados, de vocês já estarem iniciados nas doutrinas, eu oro para que vocês recebam um espírito de sabedoria e de revelação, que vocês possam se aprofundar a cada vez mais no conhecimento, não só da letra, mas no conhecimento da revelação de quem Cristo é. E como o Ilcinho falou no bloco passado, o Espírito Santo dá testemunho de Cristo. Então, quando eu oro para que você receba um espírito de revelação, além de revelar toda a sabedoria, além de revelar toda a característica de Cristo, mas, na verdade, aponta para o próprio Jesus. Então, esse é um texto uma oração que eu gosto bastante. Não é uma oração clara, não é um texto aberto, como a oração do Pai Nosso, né? Que o senhor falou no bloco passado, mas eu fico aqui cá com meus botões imaginando como é que deveria ser uma oração do apóstolo Paulo para a igreja de Efésios nesse sentido. Vocês já pararam para imaginar como é que isso deveria ser? Você sabe que você citou a IHOP, então você vai me dar a permissão de fazer uma ponte para o Rema. Com certeza. Apesar da gente ter o nosso combinado aqui. O irmão Reagan, ele pegou esse texto e ele orou durante 1000 vezes. E ele começou a experimentar a tal modo, ele orava para ele isso, que o espírito de revelação e sabedoria viesse sobre ele. E ele conta que Deus, ele, de uma forma dinâmica, acelerou o processo de revelação da palavra de tal forma que a sua esposa, Oreta, vira para ele e fala assim, eu não consigo entender onde você estava esse tempo todo, porque o que você tem pregado hoje, o nível de revelação da palavra que tem vindo para você, e ele olha e fala assim, mas eu não estou entendendo o que você está falando, eu estou pregando a mesma coisa. Ela falou, não. Porque esse texto veio de tal forma que ele orava insistentemente, e assim como é IHOP ora, nós temos numa matéria do Rema chamada Oração que Prevalece, que nós falamos exatamente isso, para que nós oremos esse texto todos os dias, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos. Nós já falamos lá no início a respeito de que a palavra de Deus ela é uma revelação progressiva.
E dentro dessa revelação progressiva, Arthur, é exatamente esse o texto que nós impulsionamos as pessoas para que orem, para que o espírito de revelação e sabedoria venha sobre elas, e os olhos do entendimento sejam descortinados, e eles possam experimentar, possam viver essa revelação progressiva da palavra. Isso aqui é um texto de contrapartida a 2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo fala que o príncipe desse mundo veio exatamente para fazer o contrário, para escurecer os olhos do entendimento das pessoas, cegar o entendimento das pessoas. Então, você vê que interessante, né? É bem isso, quando a gente se posiciona em oração para que haja revelação, para que haja um descortinar, né, dos nossos olhos espirituais, a gente está indo exatamente contra as obras de Satanás, que é eventualmente para escurecer esse entendimento. Paulinho? Olha só, a carta aos Efésios, que você escolheu, Arthur, o texto, é uma carta relativamente pequena do apóstolo Paulo, se comparada, por exemplo, às duas cartas que ele escreve aos Coríntios, a carta aos Romanos. Mas é interessante como Paulo dá uma certa ênfase ao assunto oração aqui, né? A igreja de Éfeso, só pelo conteúdo da carta, a gente percebe que não era uma igreja bebê na fé, mas era uma igreja um tanto quanto experiente na fé. Se a gente levar em consideração aquilo que é falado acerca da igreja de Éfeso lá no Apocalipse, né, capítulo de número 2, a partir do primeiro versículo, nós vamos ver uma igreja experiente. Né? A palavra fala em Apocalipse, né? Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus, que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Né? Poxa, essa igreja tá certo, depois vem um tenho por ti, né? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Até a queixa do versículo 4, esse abandonar o primeiro amor, diz respeito a essa igreja estar em um nível tão avançado de fé, né, e de relacionamento com Deus, que aquilo que era o rudimentar, aquilo que era o essencial, foi ficando para trás. Né? Essa igreja ela passou a voar demais, esqueceu de botar o pé no chão de vez em quando, para voltar naquilo que era o essencial, que era o básico. E a esta igreja, Paulo escreve dizendo isso que você destacou, Arthur. O Pai da glória vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação. Né? Paulo. Porque, olha só, ele abre essa carta falando acerca dessa oração que ele faz. Depois, se a gente avança um pouquinho lá para o capítulo 3, no verso 14, tem um texto que eu amo. Paulo dizendo, por esta causa me coloco de joelhos. E Paulo falando acerca de oração. Ou Paulo orando mais uma vez e expondo a sua oração em favor dos Efésios. E depois, no capítulo 6, após Paulo revelar para os Efésios um segredo tremendo acerca da armadura de Deus derramada pelo Espírito, ele diz como adquirir isso. Ele fala, né? Tomai o capacete, né? Lá no verso 18, aliás, ó, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Né? Paulo ele vai circular em torno do assunto oração, testemunhando a sua oração e falando para os Efésios acerca da oração que eles precisam ter, e agora, no final, ele colocando um propósito na oração dos Efésios, que diz respeito ao próprio ministério deles, quando ele ensina os segredos da armadura de Cristo, que tudo isso, Arthur, me faz entender que se não houver, né, eu acho que você pegou o texto-chave do assunto oração aqui, se não houver a revelação e o entendimento daquilo que nós estamos orando, tudo não vai passar de um falatório que termina com em nome de Jesus, amém. O Paulinho, o Arthur falou um negócio aí que me chamou a atenção. Ele citou 2 Coríntios. Eu achei interessante algo. Por quê? Paulinho, você lembra qual é a deusa que era a influência sobre Éfeso?
Diana, grande Diana, deusa dos Efésios, Muito causa bem, do rolo todo de Paulo, lá em Atos 16, e Silas. muito bem. Aí olha o que vai dizer Salmo 115. Torne-se semelhante a eles os que o fazem e quantos nele confiam. Arthur, você liberou algo importante aqui. Cara, eu já peguei onde você vai chegar e já até arrepiou aqui. Até o frango arrepiou. Velho! Ó, o que você achou, frango? O que acontece? Por que Paulo ele está falando a respeito do espírito de revelação e sabedoria? Para que houvesse o descortinar dos olhos. Porque se cumpria sobre Efésios exatamente essa palavra do Salmo 115, verso 8. Os olhos deles estavam cegos, porque havia uma influência dessa rainha Diana. Então veja quão sério é. E nós falamos já sobre esse Salmo 115 aqui uma parábola lá atrás, hein? Então veja o porquê disso. Então Paulo ele teve um discernimento espiritual dizendo, olha, existe uma influência que cegou, porque se cumpre aquilo que está no Salmo 115, mas a visão é diferente agora. Porque o espírito de revelação e sabedoria virá. Porque já entrou aqui o reino de Deus se manifestando sobre Efésios. Então, não adianta mais. Então, tem que se manifestar o descortinar dos olhos. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, faça essa oração de Efésios capítulo 1, verso 15 a 17. Faça, clame mesmo, porque vai haver um descortinar dos seus olhos. Aleluia. Só coisa assim, que... né? É o clama a mim e responder-te-ei. É o batei, batei, abrir-se-vos-á. É o buscar-me-eis e me achareis. Né? Isso que o Sim acabou de falar, não é... Olha, eu acabei de colocar 3 testemunhas. A palavra fala que quando tiver 2 ou 3 testemunhas, o assunto é resolvido. Acabei de colocar 3 testemunhas para dizer que é verdade o que o Sim coloca. Né? Jeremias 33:3, Jeremias 29:13, e o bater, bater, abrir-se-vos-á, Mateus capítulo 6, qualquer coisa, já eu chego com essa referência. Você vê como é interessante. A gente estava falando, começamos esse bloco falando a respeito da importância de cuidar do orgulho, né? O apóstolo Paulo, a gente havia comentado que talvez tenha sido o homem que tenha recebido o maior depósito de revelações, né, do Novo Testamento. E aí eu fico pensando a seguinte coisa: quando ele pede um espírito de sabedoria, sabedoria vai muito além do que é por informação. Ele não está pedindo espírito de conhecimento. Ele não está pedindo espírito de texto, de letra. Ele está pedindo espírito de sabedoria, ou seja, a saber usar no tempo certo, do modo certo, aquilo que Deus tem depositado sobre a minha vida. E muitas vezes a gente tem o texto, a gente tem a informação, a gente tem, mas a gente não tem a sabedoria de colocar isso da forma correta. Né? Que a gente, em oração, possa buscar um espírito de sabedoria, né? E revelação que vai realmente além da letra. A gente tem visto muitas vezes, ministrações que falam só de letra. Que adianta a gente conhecer tanto a letra, mas não dá liberdade para que o Espírito conheça. E as pessoas que têm se vangloriado tanto em cima só da letra, o apóstolo Paulo poderia ter sido um desses, eu acho que essa oração buscando o Espírito de sabedoria, ele vai confrontar lá em Eclesiastes, quando ele fala assim, tudo é vaidade. O que nós temos feito com o conhecimento que a gente tem tido? Se isso não pode ser transformado só em vaidade. Temos que buscar esse espírito de sabedoria, de discernimento do espírito, para que a gente possa colocar a palavra certa da forma certa. Acho que isso aqui foi um fechamento com chave de ouro, hein, meninos? Realmente foi além da nossa expectativa. Deixa eu só... Mateus 7, tá? Mateus 7, versículo 7 também, né? Batei e abrir-se-vos-á, né? A terceira referência.
Não tem problema isso. Depois que o Arthur ele citou um filme todo poderoso, tá tudo tranquilo. Tá né? tudo certo. Mas assim, só complementando algo, Arthur, complementando não, né? Só puxando mais um entendimento em cima da oração de Paulo ali no capítulo 1 de Efésios. Quando Paulo clama pelo Espírito de sabedoria, ele está dizendo, mais uma vez, né, que nós não somos suficientes para interpretar aquilo que o Senhor tem para nós. É o Espírito que clama, né? O Espírito de Deus que clama em nosso favor, que intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis. E se o Espírito intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis, para nós entendermos o propósito de Deus através do seu Espírito na nossa vida, só o mesmo Espírito que intercede por nós, agindo em nós para nos gerar esse entendimento. Então, quando Paulo fala, olha, eu clamo para que o Espírito de sabedoria esteja em vocês, Paulo não está dizendo, olha, para que vocês se tornem os entendidos, mas Paulo está dizendo para que vocês dependam dele para entender aquilo que ele tem para vocês. E isso, para mim, é tremendo. Eu não consigo nem orar direito, isso é o que a palavra diz, mas pelo espírito de discernimento, eu posso pelo menos ter uma pista, um entendimento de por onde eu devo ir. Amém. Gente, chegamos ao final, então, desta Parola 65, Orações da Bíblia no Novo Testamento. Chegamos ao fim do tema oração. Espero que tenha sido edificante para você. Espero que você tenha crescido em fé, crescido em conhecimento, mas também crescido em fogo no seu coração, para que você comece uma oração, uma vida de oração, quem sabe um pouco mais a sério, né? Precisamos provocar isso nas pessoas, gente, para que a gente possa ter uma vida de oração mais a sério. Meninos, foi muito bacana esse mês, muito feliz por aquilo que a gente conseguiu trazer, produzir, e no mês que vem temos tema novo, ainda secreto. Secreto porque a gente está... Não, secreto porque a gente não sabe mesmo. Nós vamos buscar isso aí em oração, e mês que vem a gente vai trazer um tema novo para as nossas rodas de parola. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, lá no Spotify, e deixe o seu joinha nesse vídeo, ative a sinetinha aqui no canal do YouTube também. Meninos, um grande abraço para vocês, obrigado mais uma vez por me edificarem hoje. Tchau, gente, até a próxima.